Nas últimas semanas, a sociedade brasileira ficou empolvorosa com uma notícia. Sandy e Lucas Lima se separaram. E o culpado poderia ser quem? Ninguém menos do que Tolstói. Isso porque, dias antes do casal assumir para a imprensa que estavam separados, Lucas Lima afirmou ter lido o livro de Tolstói chamado A Morte de Ivan Ilitch. Inclusive tem vídeo aqui no canal. E ele afirmou que a leitura daquele livro fez ele repensar algumas escolhas que ele havia feito em sua vida. Portanto, essa nossa sociedade que sabe muito bem interpretar as entrelinhas, logo captou: a culpa é de Tolstói. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresentarei para você hoje outro livro de Tolstói, chamado Infância, Adolescência e Juventude. Tolstói era do balacobaco. Ele era rico, nobre, começou a fazer direito e abandonou, estudou letras orientais e abandonou, foi lutar na Guerra da Crimeia. Ele jogava, bebia, perdeu parte das suas propriedades no jogo. Ele era bem vida louca. Porém, nessa busca em descobrir para que ele estava na Terra, o que ele servia, qual era o seu talento, ele descobre lá na Guerra da Crimeia o seu talento para escrever. Durante essa guerra, ele escreve Infância, Adolescência e Juventude. Como todos os seus livros, ele foi publicado primeiro numa revista. Infância foi publicado em 1852, Adolescência mais ou menos 1854 e Juventude em 1856. Ele tinha um projeto de escrever um quarto livro, chamado Velhice, mas esse projeto não se vingou, não foi adiante. Quando Tolstói começa a escrever Infância, ele estava com mais ou menos 20 e poucos anos. Ele era muito jovem. Então foi esse o seu primeiro romance. Esse conjunto de histórias forma o seu primeiro romance. Nele, o leitor vai conhecer Nikolai. E não se espante se, no decorrer da leitura, você reconhecer muitas coisas parecidas, semelhantes, entre Nikolai, a personagem principal da história, e o próprio Tolstói. A história começa na infância. Nikolai está com 8 anos, ele mora numa propriedade rural, a sua família é uma família abastada, é uma família com poder aquisitivo, é uma família burguesa russa. Nesta propriedade vivem o seu pai, a sua mãe, seu irmão mais velho e suas irmãs. Ele tem um preceptor, um professor particular, que vai preparando, então seria como o ensino fundamental do Nikolai foi dado por esse preceptor, que ocupa um espaço muito grande na vida dele e do irmão. No momento que a história começa, o leitor vai descobrir que Nikolai está se preparando, junto com seu pai e seu irmão mais velho,
para irem para Moscou. Eles vão sair da zona rural e vão para o centro urbano russo, que é Moscou. Por quê? Porque eles precisam, principalmente o irmão mais velho, precisa se preparar para ingressar na universidade. Então, a família vai se separar. A mãe vai ficar na propriedade rural com as meninas e o pai vai para Moscou com os meninos ficar na casa da avó do Nikolai. O preceptor vai ficar muito magoado, porque ele dedicou a sua vida educando os meninos, agora os meninos vão para Moscou e ele vai perder o emprego. Só que na medida que a gente vai lendo essa parte, a mãe vai convencer o marido a levar esse preceptor para ainda cuidar do Nikolai. Lá em Moscou, Nikolai vai ter contato com a avó, que é uma mulher muito elegante, determinada, que gosta dos netos. Vai ter contato com a vida burguesa moscovita, né, de um centro urbano muito importante. O livro, a parte infância, termina com o quê? Com a morte da mãe do Nikolai. Ela e o filho nunca mais vão se ver, porque eles vão para a capital, não vão ficar indo para a propriedade rural, eles só vão se comunicar por meio de cartas, até que chega um comunicado de que a mãe dele está muito doente. Aí o pai e os irmãos vão para a propriedade rural. Quando chegam lá, a mãe está nas últimas, eles vão aguardar a mãe morrer. Nikolai vai rever as irmãs, a propriedade rural, vai observar que, assim como ele, tudo está mudado. A morte da mãe vai marcar muito o Nikolai. Então, aí termina a fase infância. Logo em seguida, nós vamos ter a parte adolescência, que vai mostrar todo o preparativo do Nikolai para ingressar na universidade. Então, ele vai mudar de preceptor, ele vai começar a participar dos bailes, dos momentos. Ele está deixando de ser criança, então ele vai ter oportunidade de participar junto com a família nas refeições, porque lá eles tinham um costume assim, as crianças comiam no quarto das crianças. Ele, na parte da adolescência, ele já vai começar a conviver com as pessoas adultas da família. E das atividades também. Inclusive vai ter um episódio de um baile que ele vai poder participar, e aí ele descobre que ele não tem uma luva, só tem não tem um par de luvas. É muito, assim, é muito engraçado. E ele vai perceber que ele vai se perceber como um menino feio, né? Ele tem muito complexo. Ele acha que ele é feio, que o irmão mais velho dele é mais bonito, é mais bem apessoado. O irmão dele prestou o vestibular e passou de primeira. Então, ele começa a decidir assim: já que eu não sou bonito, eu vou ter que ser um intelectual. Ele toma essa decisão. A adolescência termina quando ele vai prestar o vestibular. E o vestibular daquela época, lá na Rússia, era uma coisa assim, para o nosso ponto de vista, muito bizarro. Porque como que era? Tinha um dia marcado, todos os candidatos iam para a universidade, sentavam, aguardavam a vez de serem chamados. Um professor chamava o aluno ficava de pé, o professor sorteava uma pergunta e o aluno tinha que responder oralmente. Detalhe, você não sabia qual disciplina que ia cair, que conteúdo dessa disciplina. Então era uma coisa assim bem
bastante fora do comum. E aquele clima, né? Então você imagina os jovens chegando, todo mundo arrumado, elegante, para ir fazer essa prova. Ele conhece um rapaz que já estava na terceira vez prestando a prova. Então é uma situação bizarra. No primeiro momento, na primeira vez que ele faz, ele é reprovado. Então, a adolescência termina com ele prestando vestibular, tendo que voltar para casa derrotado, porque ele, que era feio, se julgava feio, que tinha feito um pacto com ele mesmo, de que ele seria um intelectual, ele sai frustrado. Quando entra na parte da juventude, Nikolai está decidido a passar no vestibular, então ele vai se dedicar aos estudos. Porém, Nikolai não era um menino, um rapaz persistente. Ele era chegado aos exageros. Então, sempre que ele se metia numa encrenca, sempre que ele decepcionava alguém, ele tomava a decisão de que ele ia mudar. Então, ele fazia listas quase que ridículas, porque ele colocava objetivos inalcançáveis. Então ele escrevia: a partir de hoje eu vou estudar todos os dias, eu vou aprender 2 idiomas, eu vou rezar, porque ele era muito religioso. Só que dali a 2, 3 dias, no primeiro obstáculo, ele já abandonava aqueles objetivos, porque ele acreditava que pelo simples fato dele ser um bom garoto, aquilo já era suficiente para ele alcançar seus objetivos. Tanto que ele vai passar na universidade por um golpe de sorte, o que vai reforçar o fato de que ele é um bom garoto. Lá na universidade, a mesma universidade em que o seu irmão mais velho estuda, o irmão vai tentar enturmar o Nikolai. O Nikolai é muito chatinho. Gente, ele vai pagar muito mico na vida dele. Muitos. Sabe, não vai ser pouco não. Muitos. Ele não vai participar das festas que o irmão participa, porque ele acha aquilo um pouco errado. Quando ele participa, porque o irmão vai decidir comemorar, porque ele passou no vestibular, ele vai beber, vai dar vexame. Então ele não tem muitos amigos. No entanto, ele vai ficar mais íntimo, mais próximo de um dos amigos do irmão dele. Eles terão sempre assim muitos debates filosóficos, tá? Sobre isso. O que esperar do livro Infância, Adolescência e Juventude? Em primeiro lugar, esse é um livro de formação. O que é um livro de formação? Você vai acompanhar o crescimento, a formação do personagem, que vai começar com 8 anos de idade e vai terminar com ele lá na universidade. Então, o crescimento daquele personagem. Então, ele não tem uma trama para você acompanhar, tá? Um mistério para ser resolvido, um amor para ser vivido. Não, não. O mistério, a trama, é o próprio personagem Nikolai, que você vai dar muitas risadas com ele, porque ele é ridículo. Tem até um episódio que ele faz uma promessa e ele não cumpre a promessa, aí de repente ele acha que ele tem que cumprir essa promessa. Quando ele cumpre, é uma situação que ele fica decepcionado, sabe? É bem interessante. Os capítulos são curtos, cada capítulo apresenta um tema central e um personagem central, e é de uma linguagem bastante acessível. Por que vale a pena ler esse romance? Em primeiro lugar, é importante você ler esse romance porque ele é o primeiro romance do Tolstói. E aí, para quem já leu algumas obras do Tolstói, é muito legal você comparar como que ele era, aquele escritor iniciante, para aquele escritor
mais maduro. Né? A gente vê assim como que ele estava se formando como escritor, porque foi o primeiro romance dele. Depois é muito legal ficar observando as comparações entre Nikolai, o personagem, e o próprio Tolstói. Então, por exemplo, Nikolai ficou órfão de mãe. Nesse romance, Tolstói coloca uma visão muito idealizada da maternidade e da própria paternidade. Por quê? Ele perdeu a mãe muito cedo, Tolstói. Ele ficou órfão de mãe aos 2 anos de idade. Então, praticamente, ele não tem uma lembrança real da mãe dele. Então, a mãe é muito idealizada nesse romance. Ele também ficou órfão de pai muito cedo, aos 12 anos de idade. Portanto, esse pai que ele apresenta no romance, que é um personagem também bem interessante, é um pai idealizado do Tolstói, porque ele conviveu pouco com esse pai. Para Tolstói, a melhor época da vida dele foi quando ele viveu lá na propriedade rural da sua família, e que foi a sua infância. E a parte da infância realmente mostra um menino muito feliz. Então, assim como Tolstói, que viveu na zona rural, que tinha uma propriedade rural, Nikolai também viveu na zona rural e tinha uma propriedade rural. Tolstói, ele era um nobre, ele tinha posses, ele veio de uma família rica, assim como Nikolai. Nikolai não sabia muito bem o que ele queria da vida. E Tolstói, quando escreve Infância, Adolescência e Juventude, ele também já não sabia o que ele queria da vida. Ele também estava numa encruzilhada, tanto que ele estava onde? Na Guerra da Crimeia. Então, assim, esse jogo é muito legal de fazer quando você lê esse romance e vai comparando o personagem Nikolai com a própria história de Tolstói. E também é um romance que vale a pena você ler. Se você nunca leu nada do Tolstói e acha que os livros russos são difíceis, esse é um ótimo livro para você começar. Porque, como eu disse, ele tem uma linguagem simples, os capítulos são curtos e a história não é uma história complicada. Ela é bem tranquila de se ler. Eu convido você a conhecer um pouquinho mais de Tolstói para não culpá-lo pelo fim do casamento de ninguém, tá bom? E te aguardo semana que vem aqui no nosso canal com mais uma resenha. Tchau!